Uma moradora de rua pediu a um milionário as sobras de sua comida para dar de comer à sua filha, mas o homem ficou pálido ao notar o colar em seu pescoço. Rafael estava sozinho em sua mansão, sentado em uma das poltronas da sala principal, encarando um grande retrato pendurado na parede. A pintura mostrava ele ainda criança, ao lado da irmã mais nova, ambos sorridentes, como se nada pudesse separá-los. Porém, a lembrança por trás daquela imagem era dolorosa demais. Ele murmurou para si mesmo com um olhar vazio: "Faz tanto tempo que não vejo você, e não sei nem se está viva." Pouco depois daquela foto, seus pais se separaram, e a irmã ficou sob a guarda do pai. O homem se mudou com ela e nunca mais deu notícias. Rafael, embora tivesse alcançado fortuna e sucesso como dono de uma rede de restaurantes, não conseguia se livrar do peso da solidão. Sua mãe ainda vivia na mesma cidade, mas a distância entre os dois parecia crescer a cada ano, alimentada pelo trabalho incessante dele e pelas escolhas de ambos de não cultivarem o contato. Enquanto pensava no passado, o toque do telefone interrompeu o silêncio da casa. Ele atendeu e logo ouviu a voz animada de Eduardo, gerente de confiança de uma das filiais. Eduardo não escondia o entusiasmo. "Rafael, foi um sucesso total. A inauguração de ontem superou todas as expectativas. Tivemos fila na porta e os clientes saíram elogiando muito. É um orgulho estar à frente dessa filial." Rafael, ainda imerso em suas lembranças, respondeu com frieza: "Que bom, Eduardo. Fico satisfeito em ouvir isso. Continue nesse ritmo e mantenha o padrão de qualidade que exigimos." Eduardo, fiel e leal, riu do outro lado da linha. "Pode deixar, patrão. Estou firme aqui. Pode confiar." Eles se despediram e Eduardo desligou o telefone, respirando fundo. Logo depois, Larissa, a namorada de Eduardo, apareceu no restaurante. Ela se aproximou com certo nervosismo e disse, tentando controlar a ansiedade: "Preciso te contar uma coisa importante, e espero que você me escute sem me julgar." Eduardo respondeu impaciente: "Fala logo, Larissa. Estou cansado." Ela então, com a voz embargada, anunciou: "Eu estou grávida." O silêncio que se instalou durou poucos segundos, mas pareceu interminável para ela. Eduardo a encarou com frieza, sem demonstrar surpresa ou alegria. "Você acha que isso é boa notícia? Eu não quero filhos, não tenho tempo para isso, minha vida não comporta um bebê." Larissa tentou insistir com lágrimas nos olhos. "Mas eu achei que seria algo bom, que poderia nos unir ainda mais. Pensei que você ficaria feliz." Eduardo se levantou e apontou em direção à porta. "Arrume suas coisas, volte para a casa que eu comprei para você, pegue suas malas e suma daqui. Não quero mais nada com você." Larissa ficou em choque, mas não disse mais nada. Obediente, sentindo-se derrotada, voltou para a casa, fez sua mala e, em meio às lágrimas, pegou o celular. Ligou para o pai, com quem não falava havia 1 ano, desde o dia em que fugiu para viver com Eduardo. A ligação foi atendida com a voz firme de um homem que nunca deixou de ser rígido. "O que você quer, Larissa?" Ela respirou fundo e respondeu: "Pai, me perdoa. Eu errei muito, mas preciso voltar. Não tenho mais para onde ir." Do outro lado, ele ficou em silêncio por alguns segundos, e depois respondeu seco: "Volte. Vamos conversar." Agora, uma pausa rápida. Para continuarmos trazendo essas histórias inspiradoras de forma gratuita, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever no canal. Nos conte de onde está assistindo essa história nos comentários. Muito obrigado, e vamos continuar com a história. Quando chegou à casa do pai, ele a recebeu com um olhar duro. Eles se sentaram e começaram a conversar. Larissa explicou tudo. Disse que havia vivido com Eduardo, que agora estava grávida e que tinha sido abandonada. O pai levantou-se irritado e gritou: "Você manchou a nossa família? Como teve coragem de se envolver com esse homem e ainda engravidar dele? Não aceito essa situação dentro da minha casa." Larissa tentou argumentar, dizendo que precisava de ajuda, mas ele foi inflexível. "Pegue suas coisas e saia, não quero você aqui desse jeito." Larissa, sem chão, saiu da casa com a mala na mão. Andou pelas ruas sem destino até encontrar um beco escuro. Cansada, se encostou na parede e acabou dormindo ali mesmo. Durante a madrugada, alguns homens se aproximaram, vasculharam seus pertences e levaram sua mala embora. Ao acordar, desesperada, percebeu que não tinha mais nada além das roupas que usava. Nos dias seguintes, Larissa percorreu a cidade em busca de emprego. Entrava em lojas, mercados e pequenos estabelecimentos, mas sempre ouvia a mesma coisa: "Precisamos de alguém com endereço fixo, alguém que tenha uma casa para colocar no cadastro."
Em outros lugares, quando mentia sobre onde morava, era desmascarada logo em seguida. E quando diziam sim à possibilidade de trabalho, tudo desmoronava quando mencionava a gravidez. Grávida? Desculpe, mas não podemos contratar você. Não tem condições de aguentar a rotina. Larissa já havia aprendido a lidar com os olhares tortos e as portas fechadas. Mas a fome não lhe dava descanso. Nas semanas seguintes, começou a depender cada vez mais dos restos de comida que conseguia pedir. Sempre ficava próxima ao restaurante onde Eduardo era gerente. Observava os clientes que se sentavam do lado de fora e esperava até que se levantassem. Aproximava-se com cuidado e dizia com humildade: "Por favor, se sobrou algo, poderia me dar? Estou grávida e preciso me alimentar." Algumas pessoas se sensibilizavam, entregavam embalagens com sobras ou garrafas de água. Outras a ignoravam completamente ou a olhavam com repulsa, como se sua presença fosse uma afronta. Em um dos dias, porém, o azar a alcançou. Eduardo saiu para verificar as mesas externas e, ao virar o rosto, reconheceu Larissa se aproximando de uma família que deixava o local. Ele ficou enfurecido. Caminhou até ela e falou em voz alta para todos ouvirem: "O que você está fazendo aqui, Larissa? Está querendo manchar a imagem do restaurante? Vá embora agora, não quero você rondando o meu trabalho." Larissa tentou se justificar com os olhos marejados. "Eu só queria um pedaço de pão, não incomodei ninguém, só pedi as sobras." Eduardo não quis escutar e respondeu agressivo: "Se aparecer aqui de novo, vou chamar a polícia. Você não vai destruir a reputação desse lugar." Ela baixou a cabeça e saiu rapidamente, enquanto clientes e garçons olhavam com desconforto, alguns murmurando que ele tinha exagerado, mas sem coragem de interferir. Mesmo diante da humilhação, Larissa continuou sua rotina de pedir restos em outros locais. Às vezes encontrava pessoas bondosas, como uma senhora que lhe entregou uma marmita quase cheia, dizendo: "É tudo o que tenho hoje, mas você precisa mais do que eu." Houve também quem lhe desse roupas usadas e até um cobertor. Porém, esses gestos de generosidade eram raros diante da quantidade de rejeições. Larissa aprendeu a engolir o orgulho, mas cada palavra dura que recebia se transformava em um peso difícil de carregar. Foi em uma dessas noites que ela conheceu Maria. A idosa, voluntária de um abrigo, a viu sentada na calçada, abraçada ao estômago vazio. Aproximou-se devagar e perguntou com delicadeza: "Filha, o que está acontecendo? Por que está na rua sozinha e nesse estado?" Larissa chorou e contou que havia sido expulsa de casa, que não tinha família, que estava grávida e sem esperança. Maria colocou a mão em seu ombro e disse: "Venha comigo, vou te ajudar. Não posso prometer muito, mas pelo menos terá um teto e comida." Larissa, desconfiada no início, aceitou. A idosa a levou até o abrigo, entregou roupas limpas e providenciou um prato de arroz e legumes. Pela primeira vez em muito tempo, Larissa dormiu em uma cama, mesmo que simples, sentindo-se segura. A vida dentro do abrigo trouxe alívio. Havia mulheres em situações parecidas e crianças correndo pelos corredores, todas sobreviventes de histórias difíceis. Larissa encontrou apoio, dividia as tarefas, ajudava a servir refeições e, com o passar dos meses, sentiu-se parte de uma nova família. O tempo passou e sua filha nasceu ali, cercada de pessoas que, mesmo com pouco, ofereciam carinho. 2 anos depois, Alice já tinha 1 ano e meio, e Larissa se mostrava uma mãe dedicada. Todas as noites embalava a filha nos braços, dizia palavras de amor e garantia que jamais a abandonaria, ainda que o mundo fosse cruel. Enquanto Larissa encontrava alguma paz, Rafael lidava com problemas sérios. A rede de restaurantes, antes estável, começou a apresentar dificuldades financeiras. Um dia, o telefone tocou novamente, e a voz de Eduardo já não tinha o mesmo entusiasmo. "Rafael, precisamos conversar com urgência. A filial do centro está à beira da falência. As vendas despencaram e as contas não fecham. Se não fizermos algo logo, vamos perder o lugar." Rafael, irritado, respondeu de forma seca: "Como deixou chegar a esse ponto, Eduardo? Quero entender o que está acontecendo de verdade. Vou pessoalmente resolver essa situação." No entanto, enquanto o milionário se preocupava com números e lucros, Larissa enfrentava outro baque. O abrigo que lhe dera proteção recebeu a notícia de que fecharia as portas por falta de doações. A notícia foi comunicada em uma reunião improvisada, e todos ficaram em choque. Larissa abraçou Alice com força e perguntou à diretora: "O que vou fazer agora? Não tenho outro lugar para ir." A resposta foi dura: "Infelizmente não há nada que possamos fazer.
Precisamos encerrar as atividades. Espero que cada um encontre seu caminho. Sem ter escolha, Larissa juntou suas poucas coisas, pegou a filha e voltou para as ruas. Agora, a luta era ainda mais difícil. Caminhava com Alice no colo, pedindo ajuda, tentando proteger a criança do frio e da fome. Dormia em praças, embaixo de marquises, onde quer que conseguisse algum espaço. A cada noite mal dormida, prometia à filha em voz baixa: "Eu nunca vou te abandonar, Alice. Vou lutar até o fim por você." Apesar da miséria, Larissa se agarrava ao único bem que possuía: sua filha. Cada sorriso da menina lhe dava forças para continuar. Porém, os dias seguintes foram de sofrimento. A comida escasseava, a bebê chorava de fome, e Larissa, mesmo tentando de tudo, não encontrava soluções. Sua vida havia se tornado uma sequência de provações, e ela não fazia ideia de que um reencontro inesperado estava mais próximo do que imaginava. No outro dia, após algumas horas dentro do carro, Rafael chegou cedo ao restaurante que mais lhe preocupava, onde Eduardo era o gerente. O sol do meio-dia castigava as mesas externas, mas ele preferiu sentar-se ali mesmo para observar o movimento dos clientes e entender melhor o que estava acontecendo. Ao lado dele, Eduardo falava em tom preocupado, apontando para anotações em um caderno. As vendas caíram drasticamente nas últimas semanas. Estamos fazendo promoções, mas não é suficiente. Precisamos de novas ideias ou vamos perder essa filial, disse o gerente tentando manter a calma. Rafael, já irritado com os números, respondeu de forma dura: "Eu investi muito dinheiro neste lugar. Não admito que ele vá à falência. Quero soluções imediatas, não desculpas." Eduardo apenas assentiu, consciente de que a situação era delicada demais para contestar. Então, Eduardo voltou para dentro do restaurante para resolver uma situação com um dos garçons, deixando Rafael sozinho lá fora. Enquanto isso, Rafael olhou ao redor e notou a presença de clientes satisfeitos, o que não batia com a descrição de Eduardo, que dizia que a falência vinha de clientes descontentes. Foi nesse momento que uma figura se aproximou lentamente. Larissa, com sua bebê Alice nos braços, caminhava entre as mesas. Estava visivelmente cansada, com o rosto abatido e as roupas simples que denunciavam sua vida difícil. Ela se aproximou da mesa de Rafael e, com voz baixa e educada, pediu: "Senhor, se tiver sobras da sua refeição, poderia me dar? Minha filha está com fome e não temos o que comer hoje." Rafael a encarou com frieza. O estresse acumulado dos problemas financeiros se misturou à irritação de ser interrompido em um momento de concentração. Ele respondeu de imediato: "Aqui não é lugar para pedir comida. Saia daqui antes que eu mande chamar alguém para tirá-la." Larissa baixou a cabeça, mas antes que pudesse se afastar, Alice olhou diretamente para Rafael e sorriu com espontaneidade, estendendo a mãozinha como se quisesse brincar. A pureza daquele gesto desarmou o coração endurecido do milionário. Ele respirou fundo e murmurou: "Espere um pouco. Eu vou separar algo para vocês." Quando se inclinou para alcançar o prato e entregar as sobras, seus olhos pararam em um detalhe que o fez congelar. No pescoço de Larissa, pendia um colar simples, artesanal, feito de contas e fio resistente. Rafael reconheceu imediatamente aquela peça. Foi sua mãe quem confeccionou 2 colares idênticos quando ele e a irmã eram crianças, pouco antes da separação. Ele guardava o dele até hoje, e o outro havia sido entregue à irmã como lembrança. Seu rosto empalideceu de imediato. "De onde você tirou esse colar?" perguntou em tom alterado, quase sem acreditar no que via. Larissa, assustada com a reação dele, segurou firme o colar e respondeu: "Foi minha mãe quem me deu, no dia em que se separou do meu pai. Ela me disse para nunca perder. É a única coisa que guardo dela. Nunca mais a vi desde aquele dia." Rafael ficou sem ar. Sua mente voltou ao retrato pendurado em sua mansão, a lembrança da irmã que desaparecera junto com o pai. Ele levou a mão ao bolso, retirou a carteira e, com as mãos trêmulas, puxou uma foto antiga, já desgastada pelo tempo. Na imagem, ele aparecia criança, ao lado da irmã mais nova. Colocou a foto diante dela e disse quase sem voz: "Olhe bem, é você." Larissa arregalou os olhos, analisando a foto com incredulidade. Reconheceu nela sua própria infância, o mesmo cabelo, o mesmo rosto, ao lado de um menino que agora estava sentado diante dela. "Isso não pode ser verdade", disse em choque, mas logo percebeu a semelhança inegável. Rafael levou as mãos ao rosto e começou a chorar. "Você é minha irmã, Larissa. Eu pensei que nunca mais iria te encontrar. Eu passei a vida sem saber onde você estava."
As lágrimas escorriam também dos olhos de Larissa, que balançava a cabeça confusa. Eu não entendo nada. Só sei que fui levada pelo meu pai, e nunca mais tive notícias de vocês. Cresci sem mãe, sem você, sem nada. O choro dos dois se misturou, mas logo foi interrompido por uma gargalhada inocente. Alice, no colo da mãe, ria com alegria, como se conseguisse sentir a energia positiva daquele reencontro inesperado. Rafael enxugou as lágrimas e olhou para a bebê, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Ela sorri como nossa mãe sorria, disse com ternura, tocando de leve a mãozinha da criança. Depois de alguns instantes de silêncio, Rafael se recompôs e falou com firmeza. Você não vai ficar aqui fora. Venha comigo para dentro do restaurante. Quero que coma de verdade, não apenas sobras. Larissa recuou um passo, desconfiada. Eu não sei se devo. Não quero causar problemas para você. Já me expulsaram daqui uma vez, e não quero passar por isso de novo. Rafael estendeu a mão, insistindo. Esse lugar é meu. Ninguém vai te expulsar. Você tem o direito de estar aqui comigo. Confie em mim. Larissa hesitou. Olhou para Alice, que brincava inocente em seus braços, e então respirou fundo. Se é realmente seu restaurante, então vou aceitar. Mas só porque minha filha precisa comer. Rafael assentiu e abriu espaço para que ela passasse, certo de que aquele era apenas o início de um reencontro que mudaria suas vidas para sempre. Rafael conduziu Larissa até uma mesa no interior do restaurante e pediu a um garçom que trouxesse imediatamente pratos fartos. Ela se sentou com Alice no colo, e assim que a comida chegou, não conseguiu disfarçar a fome. Comeu com rapidez, como alguém que não tinha outra escolha, e Rafael observava em silêncio, com uma mistura de dor e alívio por finalmente ter reencontrado a irmã. Quando Larissa percebeu o olhar fixo dele, disse com a voz embargada. Faz muito tempo que não sei o que é ter uma refeição de verdade. Se não fosse por Alice, talvez eu tivesse desistido. Rafael balançou a cabeça segurando a emoção. Você não deveria ter passado por isso. Não merecia nada disso. Enquanto os dois tentavam digerir o reencontro, Eduardo entrou no salão para verificar o atendimento. Ao avistar Larissa, aproximou-se com expressão de desagrado. Patrão, essa mulher está incomodando os clientes. Já disse várias vezes para não aparecer aqui. Quer que eu a coloque para fora agora? Rafael levantou-se imediatamente e interrompeu com firmeza. Pare agora, Eduardo. Ela não está incomodando ninguém, está comigo. O gerente, surpreso com o tom de voz, insistiu. Mas, senhor, não pode permitir que pessoas assim fiquem nas mesas. Vai estragar a imagem da casa. Rafael não suportou ouvir mais, e disse alto o bastante para que todos escutassem. Ela não é qualquer pessoa, Eduardo. Ela é minha irmã. O silêncio tomou conta do restaurante. Funcionários e clientes se entreolharam sem acreditar no que tinham acabado de ouvir. Eduardo ficou pálido. A boca se abriu sem que ele conseguisse formar palavras. Sua irmã? Repetiu, quase sem voz. Rafael confirmou. Exatamente minha irmã. E quero que todos saibam que ela será tratada com respeito. Eduardo, percebendo o erro, pediu desculpas de forma apressada. Perdão, senhor. Eu não sabia, não quis ofender. Foi um mal-entendido. Rafael não quis prolongar a cena e respondeu. Já fez o suficiente. Vá cuidar do serviço. O gerente recuou constrangido e se retirou em silêncio. Depois do incidente, Rafael voltou a se sentar. Olhou para Larissa e disse em tom sério. Preciso que me conte tudo. Não posso aceitar que a minha irmã viva assim sem entender o que aconteceu com você. Larissa respirou fundo e começou a relatar sua trajetória. Contou que havia se envolvido com Eduardo, que acreditou no relacionamento, que se entregou com a ilusão de que construiriam uma vida juntos. Explicou que, ao descobrir a gravidez, foi rejeitada e mandada embora. Eu ainda tentei voltar para o nosso pai, mas ele me expulsou também. Disse que eu era uma vergonha e não queria me ver naquela situação. Então fiquei sozinha. Perdi tudo, inclusive a mala que levava minhas coisas, e não tive outra saída senão a rua. Rafael a escutava em silêncio, mas o rosto se transformava em fúria. Você está me dizendo que, grávida, foi parar nas portas dos restaurantes, inclusive neste aqui, e que pedindo comida foi tratada como lixo pelo homem que te engravidou? Larissa assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, eu não tinha mais a quem recorrer, e muitas vezes o próprio Eduardo me expulsou daqui, gritando, me chamando de um peso para o restaurante. Eu passava vergonha diante de todos, mas precisava engolir para não deixar Alice morrer de fome. A reação de Rafael foi imediata.
Ele se levantou com força, fazendo a cadeira arrastar no chão, e chamou Eduardo em voz alta. O gerente voltou apressado, tentando disfarçar a apreensão. O que houve, senhor? Rafael o encarou com firmeza. Você expulsou minha irmã daqui enquanto ela estava grávida de você? Humilhou uma mulher que só queria sobras de comida? E fez isso mais de uma vez? Eduardo tentou se explicar. Eu não sabia que era sua irmã. Achei que fosse apenas mais uma pedinte atrapalhando o ambiente. Eu só queria proteger a imagem do restaurante. Rafael não se conteve. Não há justificativa, Eduardo. Uma mulher grávida nunca deveria ser tratada dessa forma. E mesmo que não fosse minha irmã, você não tinha o direito. A partir de agora, está demitido. Não quero mais você representando minha rede. O anúncio foi ouvido por todos. Eduardo tentou argumentar. Senhor, pense bem. Dediquei anos de trabalho. Sempre fui fiel à empresa. Rafael cortou. A fidelidade não se mede apenas em números, mas em como tratamos as pessoas. Você falhou no básico. Recolha suas coisas e saia agora. Eduardo, derrotado, abaixou a cabeça e deixou o local em silêncio, sob os olhares atentos de funcionários e clientes. Nos dias seguintes, Rafael manteve Larissa por perto. Queria recuperar o tempo perdido, mas o passado ainda pesava sobre eles. Em uma das conversas, deixou claro um ponto que ainda o machucava profundamente. Não me peça para procurar nosso pai, Larissa. Ele fez escolhas que destruíram nossa família. Levou você embora e nunca mais me procurou. Não quero ver esse homem nunca mais. Larissa compreendeu a mágoa dele, mas não conseguiu esconder a própria dor. Eu também sofri nas mãos dele, Rafael. Ele me virou as costas quando mais precisei. Mas, por mais que eu tente esquecer, ele ainda é nosso pai. E essa ferida nunca vai se fechar completamente. O ressentimento era evidente nos dois. Rafael carregava a dor do abandono da irmã e da mãe no passado, enquanto Larissa guardava a lembrança da rejeição quando mais necessitava de apoio. Apesar disso, eles encontravam algum conforto em estarem juntos novamente, ainda que fosse apenas o início de uma reconstrução difícil e cheia de cicatrizes. Rafael não perdeu tempo. Depois do reencontro e das verdades que vieram à tona no restaurante, levou Larissa e Alice para sua mansão. Queria que a irmã tivesse segurança, conforto e um teto digno para oferecer à filha. Assim que chegaram, Larissa ficou impressionada com a grandiosidade do lugar. Caminhou pelos corredores largos e olhou para os móveis impecáveis, mas não conseguiu sentir-se totalmente à vontade. Abraçou Alice e murmurou: Eu não sei se consigo viver em um lugar assim. É tudo grande demais para alguém que passou tanto tempo sem nada. Rafael sorriu de maneira calma e respondeu: Não quero que pense nisso como um peso. Esta também é sua casa agora. Você merece o melhor. E Alice também. Mesmo diante das palavras acolhedoras, Larissa continuava receosa. Tinha medo de depender do irmão e depois acabar sendo rejeitada novamente, como já havia acontecido tantas vezes em sua vida. Ela disse, olhando para ele com firmeza: Eu agradeço pelo que está fazendo, mas não quero que ache que estou aqui apenas para aproveitar. Se um dia eu puder trabalhar, quero ganhar o meu próprio dinheiro. Rafael a interrompeu de imediato. Não precisa pensar nisso agora. Primeiro recupere sua dignidade e a segurança da sua filha. O resto nós resolveremos depois. Alguns dias depois, Rafael tomou uma decisão que considerava fundamental. Chamou sua mãe, Margarida, para visitar a mansão e rever Larissa. O reencontro foi marcado por lágrimas e emoção. Margarida não conseguia acreditar no que via quando abraçou a filha desaparecida. Eu pensei que nunca mais ia ver você, Larissa, que tinha perdido para sempre. Como pude viver tantos anos sem saber da sua vida? Larissa também chorava, sentindo-se acolhida como não acontecia desde a infância. Eu cresci sem você, mãe. Achei que tinha sido esquecida, mas guardava comigo o colar que me deu. Foi ele que manteve sua lembrança viva. Margarida apertou o colar nas mãos da filha e disse: Eu fiz esse colar para que sempre lembrasse que ainda tinha uma mãe que te amava. Durante a conversa, Larissa contou em detalhes tudo o que havia acontecido. Relatou que, ao voltar para o pai grávida, foi expulsa de casa, rejeitada da mesma forma que Rafael havia sido rejeitado anos antes. Margarida ficou em choque, levou as mãos à boca e chorou. Ele fez isso com você também? A mesma crueldade. Primeiro tirou minha filha de mim, depois te abandonou no momento em que mais precisava. Agora entendo o que vocês sentiram, e isso parte meu coração. Rafael, que escutava em silêncio, acrescentou: Foi por causa dessas escolhas que nunca mais quis ter contato com ele. Nosso pai destruiu a família e nos fez sofrer de maneiras diferentes, mas agora, isso acabou.
Aquela noite, todos se reuniram para jantar. Rafael queria que fosse um momento especial, algo simbólico para marcar a reconstrução da família. Margarida, olhando para os dois filhos à mesa e para a neta que brincava no colo da mãe, disse em tom emocionado: "Por tanto tempo recusei os convites de morar aqui porque tinha medo de incomodar. Não queria ser um peso para você, Rafael. Mas agora percebo que minha presença é necessária, e que este é o meu lugar também." Rafael sorriu e respondeu: "Você nunca foi e nunca será um peso, mãe. Esta casa é grande demais para ser ocupada apenas por mim. Quero que fique, que esteja perto de nós e que faça parte de tudo novamente." Larissa acrescentou com os olhos marejados: "Eu sonhei com esse momento tantas vezes, e pensei que jamais aconteceria. Agora estamos juntos de novo, e Alice poderá crescer cercada de amor." A atmosfera do jantar foi de união. Pela primeira vez em muitos anos, todos sentiram que podiam respirar com alívio e acreditar em um futuro melhor. Margarida aceitou o convite e decidiu que se mudaria para a mansão, encerrando de vez o ciclo de distância e solidão que havia marcado a família por tanto tempo. Porém, a calmaria não duraria muito. Dias depois, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, a voz era firme, e a notícia deixava claro que mais uma reviravolta estava a caminho. "Senhor Rafael, descobrimos documentos que provam que Eduardo desviava dinheiro da filial. Ele manipulava os relatórios, escondia os valores e encaminhava parte dos lucros para contas próprias. É por isso que o restaurante entrou em crise. Não era apenas queda de vendas." Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada palavra. Apertou o telefone contra o ouvido e respondeu com firmeza: "Quero esses documentos em minhas mãos imediatamente. Eduardo não só traiu minha confiança, mas quase destruiu um negócio construído com esforço. Ele vai pagar por isso." Ao desligar, Rafael olhou para a irmã e para a mãe, que aguardavam em silêncio. Ele respirou fundo e disse: "Agora temos certeza. Eduardo não só te humilhou, Larissa, como também roubou de mim e colocou em risco o sustento de centenas de funcionários. Isso não vai ficar assim." Larissa segurou a mão do irmão e respondeu com calma: "O que importa é que agora sabemos a verdade. Ele vai ter que enfrentar as consequências. Mas nós, pela primeira vez em muito tempo, estamos juntos. Isso é o que realmente importa." Nos dias que se seguiram, a notícia sobre Eduardo se espalhou com rapidez. Rafael reuniu todos os documentos entregues e encaminhou às autoridades competentes. O processo correu sem demora, pois as provas eram incontestáveis. Logo, Eduardo foi preso por fraude e desvio de dinheiro da rede de restaurantes. O homem que por tantos anos havia se mostrado um funcionário fiel, agora era visto como um traidor, e sua reputação foi destruída. Rafael, embora aliviado por ter descoberto a verdade, ainda sentia raiva por todo o sofrimento causado, não apenas a ele, mas principalmente a sua irmã. Larissa acompanhou de longe a prisão do homem que um dia havia sido parte de sua vida, mas percebeu que ainda precisava encerrar esse capítulo. Decidiu então visitá-lo na prisão, não para brigar ou se vingar, mas para dizer as palavras que guardava em silêncio. Ao vê-lo atrás das grades, segurou firme o olhar e disse: "Eu não vim aqui para sentir pena de você, nem para relembrar o que me fez sofrer. Vim porque precisava encerrar isso de uma vez por todas. Espero que, ao sair daqui, seja um homem diferente, que aprenda a valorizar as pessoas e tratar os outros com respeito. Mas até esse dia chegar, o lugar onde você deve estar é aqui, pagando pelo que fez." Eduardo escutou em silêncio, mas a arrogância ainda transparecia em seu rosto. Forçou um sorriso e respondeu com desdém: "Não preciso das suas lições, Larissa. Se veio aqui esperando que eu me arrependa, perdeu o seu tempo. O que eu quero é que nunca mais apareça diante de mim." Larissa não se abalou. Endireitou a postura e disse com firmeza: "Pode ter certeza de que não voltarei. Estou saindo de cabeça erguida porque sei que fiz minha parte. E você ficará aqui sozinho, enfrentando as consequências das suas escolhas." Sem esperar resposta, virou-se e deixou a cela, sentindo que, pela primeira vez, não carregava mais o peso do passado. Enquanto Larissa dava esse passo importante, Margarida passava cada vez mais tempo com a neta na mansão. Alice era agora a alegria da casa, e a avó fazia questão de cuidar dela com carinho. Em uma tarde tranquila, sentou-se à mesa com fios coloridos e pequenas contas de madeira. Larissa a observava em silêncio até perguntar: "O que está fazendo, mãe?" Margarida sorriu e respondeu: "Estou preparando algo especial para Alice."
Quando você era pequena, fiz um colar igual para você, como forma de lembrança e proteção. Agora quero que ela também tenha o dela, para que nunca esqueça que é amada e que faz parte de uma família que estará sempre ao lado dela. Larissa segurou as lágrimas ao ver o gesto. A lembrança do colar que guardara durante toda a vida vinha carregada de significados, e agora testemunhava sua mãe repetindo a tradição com a neta. Esse colar me manteve firme em momentos em que pensei que estava sozinha. Saber que Alice terá o dela me dá esperança de que o ciclo de dor terminou e que agora vivemos um novo começo. Margarida colocou o objeto delicado no pescoço da menina, que sorriu inocente, sem compreender a profundidade daquele gesto, mas enchendo o ambiente de alegria. Rafael, por sua vez, observava tudo com atenção. Via a mãe brincando com a neta, via a irmã finalmente sorrindo de forma sincera, e percebia que a mansão, antes silenciosa e fria, agora estava cheia de vida. Aproximou-se das duas e disse: "Por muito tempo pensei que o dinheiro e o sucesso seriam suficientes para preencher o vazio que eu sentia. Hoje percebo que nada disso importava sem vocês aqui. A vida me deu uma segunda chance, e eu não pretendo desperdiçá-la. Quero reconstruir o que foi destruído no passado e manter nossa família unida." Larissa respondeu emocionada: "Você já está fazendo isso, Rafael. Nós passamos por muita dor, mas agora temos a oportunidade de escrever uma nova história. Alice vai crescer rodeada de amor, e isso é o mais importante." Margarida completou: "E eu vou estar ao lado de vocês, cuidando, ajudando, para que nunca mais se sintam sozinhos." Naquela noite, a família se reuniu para jantar na grande sala da mansão. A mesa estava farta, mas mais do que a comida, o que importava era a sensação de pertencimento que finalmente os envolvia. Rafael levantou uma taça de vinho e disse: "Brindemos a este recomeço. Que nunca mais nos deixemos separar e que Alice cresça sabendo que tem uma família forte ao seu lado." Larissa sorriu e respondeu: "Brindemos sim. Que este seja apenas o início de um novo capítulo, diferente de tudo o que já vivemos." O jantar seguiu em clima de alegria, com risadas, histórias e a promessa silenciosa de que o passado não os aprisionaria mais. Alice, no colo da avó, batia palmas e ria, como se entendesse a felicidade que tomava conta do lugar. O som de sua gargalhada infantil enchia a mansão de esperança, encerrando de vez os anos de dor e separação. Obrigado por chegar até aqui. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais, que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é, também, espalhar esperança.